Gente, a gente está aqui falando sobre a educação física escolar, a importância dela na vida das nossas crianças e jovens, para que nós possamos nos tornar adultos, né, mais saudáveis, melhores. Que é isso, esse é o papel principal aí da educação física, para que a gente saia de uma vida sedentária, né, e leve uma vida. Gente, vocês já perceberam, meninas, aqui, o quanto que tudo, né, todas as doenças, quando a gente fala de doença emocional, de doença física, o diagnóstico é pratique atividade física, né? Tem uma boa alimentação e pratique atividade física e uma boa noite de sono, né? E cuide do seu sono. Não tem a receita mais natural para a gente viver uma vida saudável, né? A gente fala muito isso no nosso programa Viva Leve, Leve Vida, mas eu queria perguntar para vocês, voltando aqui na educação física escolar, quais são os principais desafios hoje dentro da escola pública que a educação física escolar ainda enfrenta? Por que eu pergunto isso, né? Eu já saí da escola tem um tempinho, né? Fiquei 10 anos e, por exemplo, muitas dificuldades que enfrentava é o olhar sobre a educação física, tanto dos colegas de profissão, né? Agora vamos gerar polêmica aqui, né? Dos colegas dos nossos colegas de profissão, mas também dos pais, né? Porque assim, não era um problema para as crianças, porque o problema para os professores muitas vezes era quando a gente chegava na porta, as crianças estavam desesperadas para a gente chegar, né? Que era o momento ápice deles, né? Aqueles encontros. Chegou, né? Então, até agora isso. Eu não posso faltar hoje, porque hoje tem aula de educação física. É bem assim. Mas assim, né? Quais são ainda os desafios que a educação, a disciplina, a educação física escolar ainda enfrenta dentro da educação no olhar de vocês? Ixi, responde você primeiro. Pode ser, porque a gente pode começar do início, né? Eu percebi aqui que a Fátima, ela está na geração adolescente, basicamente, né? O caminho da educação física dela hoje traçada é o pessoal já mais velho, vamos dizer assim, já passou do 5º ano, né? E na escola que eu dou aula, eu venho ali lá do comecinho. Então, as dificuldades, elas são diferentes, mas elas similares. Acabam, em algum momento, se encontrando, né? A escola é pública, né? As dificuldades talvez sejam a respeito mesmo de você saber que você está lidando com as pessoas que são públicas, né? As pessoas, elas não são... todas as pessoas que frequentam a escola são públicas. Nós somos públicos, né? Tudo é público dentro da escola desde o início, né? E o início ali da criancinha numa escola pública, a gente tem que pensar o seguinte: é a criança ainda pequena, é a criança ainda buscando entender quem ela é nesse mundo, nesse mundão, ainda construindo total, né? Ali a personalidadezinha dela, para depois, com o tempo, ela ir escolhendo algumas coisas, né? Eu estou na fase, né? No caso, eu estou, né, na fase, quando eu estou na escola dando aula, na fase de oferecer, de ofertar para essa criançada tudo o que de melhor elas puderem ter da minha parte, aquilo que eu souber, enfim, para elas formarem ajudar, né, no caso, a formação dessa personalidade das crianças, né? E aí eu sempre falo para elas, é bom experimentar de tudo. O jogo, ele está presente, inclusive, nessa fase, mas de uma forma diferente. Claro. Mas já conhecem as regras. Eles sabem que qualquer brincadeira vai ter regras. A brincadeira mais simples que tenha vai ter regras. E isso vai dando aquela ajeitada, vamos dizer assim, não é funilada, mas as peças vão se encaixando melhor conforme vai passando o tempo. Então, eu acho que ainda o desafio é eles entenderem que o mundo vai ser assim, é assim, mas só que a gente tem que ter muito cuidado, assim, muita sensibilidade para passar. A gente não pode chegar e oferecer umas coisas assim, é isso, é dessa forma, é assim que segue, porque a regra é assim. Porque você tem que ali, né, nessa metáfora que você está trazendo aí, dessa explanação, a gente tem que pensar muito o seguinte, né? A gente não pode chegar chocando para que a criança não perca o encanto pelo mundo. Exatamente. Né? Mas também a gente não pode chegar tão doce para que ela ache que o mundo seja só um arco-íris. Né? Então você tem que ter ali essa dosagem, né?
de saber que tem coisas boas, né? Que elas vão viver coisas maravilhosas no mundo, mas que também elas vão enfrentar dificuldades e que, inclusive, elas vão ter que aprender a lidar com elas, né? Dentro do processo delas, né? E depois dessa fase, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, e a gente não vai ser perfeito, porque a gente vai trazer aquilo que a gente aprendeu, da forma que a gente aprendeu, e vai se atualizando conforme vai passando o tempo, porque o tempo vai passando, a gente vai ter que ir buscando algumas coisas, né? Não é igual o tempo que a gente estudou. É tudo muito diferente. Essa questão mesmo que eu falei, que eu passei na minha infância, enquanto eu estava lá, pré-adolescente, lá no 7º, 8º ano, 6º, 7º, 8º ano, que era série, né, na época, né? Aquilo não se passa mais igual hoje. Pode ser que tenha de alguma forma diferente, pode ser até que tenha, mas é diferente hoje. E aí vai afunilando, vai, acho que ajeitando de forma que depois eles conseguem escolher. E aí eu cito para eles, né, principalmente quando eu pego uma turma de 4º, 5º ano, que eles, enquanto crianças, têm que aproveitar aquilo ao máximo, porque depois eles podem escolher. E aí eles vão fazendo escolhas conforme vai passando os anos, inclusive até de jogos mais específicos, né? Que eu acho que também é desafiador. Então, são mais desafios que vêm pela frente aí, que são os desafios que eu acho que a Fátima oferece dentro das turmas que ela lida na turma dela. Então, aqui é um caminho despertando construído, novos né? leques para eles, né? Novos interesses, né? Os nossos grandes desafios enquanto profissional da educação física, no caso do Fundamental 2, né? Esse ano eu tenho uma turma de 1º aninho. Então, assim, como eu estou numa escola que tem do 1º ao 9º, e eu acabo pegando, eu transito no Fundamental 1 e no 2, né? No Fundi 1 e Fundi 2. E esse ano eu tenho uma turma de pequenininho, né? O grande desafio é a criança não chorar a primeira vez que ela me vê. Porque eu entro com essa cara toda brava, né? Eu não entro sorrindo para a criança, mas tem criança que tem medo de mim no primeiro dia. Né? Mas o grande desafio no Fundamental 2 ainda é a questão do futebol. A gente, no primeiro dia de aula, você entra na sala de aula, a primeira pergunta é: professora, quando a gente vai ter futebol? E aí... E toda aula, né? Hoje tem futebol, professora? Hoje tem futebol, professora. Aí, de uns anos para cá, eu comecei a adotar a seguinte estratégia. Aí eu respondo para o aluno assim: eu não sou professora de futebol. Eu não sou professora de futebol. A Márcia eu sou professora de educação física. Eu vou te dar aula de educação física. E você vai aprender de tudo.